pessoal, tá voando, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Como foi a semana? Estudaram bastante, divertido, porque claro, tem que ter um equilíbrio aí, né? De estudar, mas também tem que se divertir, né? Tem que equilibrar a vida, certo? Então vamos lá. Nós estudamos até agora sobre geradores, não foi? Na última aula nós falamos sobre os geradores de energia, que são equipamentos que são dispositivos que têm a capacidade de transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Qualquer forma de energia pode ser transformada em eletricidade. Então, resumidamente, o que é um gerador? O gerador é um equipamento, um aparelho que vai transformar qualquer forma de energia em eletricidade, certo? Por isso que a gente viu alguns tipos, como mecânico, químico, térmico, luminoso e eólico, não foi? E hoje nós vamos falar sobre diferença de potencial. Quando a gente fala de potencial, é importante a gente entender que nós estamos falando de capacidade, de força, né? Como por exemplo, eu vou na academia, estou lá na academia e vou levantar um ferro com os dois pezinhos de 5 quilos. Nunca, eu acho que eu nem levanto, 10 quilos, tá? Mas vem um rapazinho lá, um homem, por exemplo, levanta um de 50. Quem tem mais potencial energético? Eu, que levantei 10 quilos, ou ele que levantou 50? É ele que levantou 50, não é? Então, quando a gente fala de potencial, nós estamos relacionados à capacidade de força, de resistência, certo? Então, pega seu livro aí na página 236 e vamos ler sobre diferença de potencial, ok? Então, a gente vai ler sobre diferença de potencial. Diferença de potencial, o que gera o movimento de elétrons em um fio condutor é uma diferença de potencial, BDP. A diferença de potencial é também conhecida como voltagem ou tensão e é representada pela letra U. Marque aí no seu caderninho. Quando eu vou falar de diferença de potencial, BDP, que é a capacidade que um elétron tem de se movimentar em uma corrente elétrica, a unidade que eu vou relacionar ela é a unidade U, viu? Que significa voltagem. Então, quando eu vou medir diferença potencial, eu vou medir pela voltagem. O nome voltagem foi dado em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta, de 1745 a 1827, o inventor da pilha elétrica. Então, deu para entender o que é voltagem? Então, vamos lá. O que vocês têm que aprender hoje? Hoje vocês vão ter... Desculpa, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês essa sigla aqui, D, P. É isso que vocês vão anotar, P. Deixa eu só arrumar aqui, tá certo? Tá. DDP, certo? DDP. E o que é DDP? DDP é a diferença de potencial, certo? Diferença de potencial. E a unidade que eu utilizo aqui na diferença de potencial é a voltagem. Então, quando eu vou medir a diferença de potencial, eu utilizo a voltagem, que é representada pela letra U maiúscula, viu? Letra U maiúscula, certo? Que foi em homenagem ao físico alemão, não é? Alessandro Volta, que foi o inventor da pilha elétrica, ok? Agora a gente vai continuar, nós vamos falar sobre resistência elétrica, exatamente. Só vamos falar sobre resistência elétrica. E sobre resistência elétrica, é importante eu entender o seguinte. Entende-se por resistência elétrica a dificuldade que os elétrons encontram para se mover em um fio condutor. Podemos entender melhor isso
Se observarmos o funcionamento de uma lâmpada de filamento, lâmpada incandescente ou de um chuveiro elétrico, a unidade de resistência elétrica do SI, Sistema de Unidade, é o Ohm, em homenagem ao físico matemático alemão Georg Simon Ohm, 1787 a 1854. Em um chuveiro elétrico, a resistência tem um papel interessante, que é justamente de dificultar a passagem dos elétrons para que eles liberem, por meio do esforço, mais calor, aumentando a temperatura. Entre corrente elétrica, a resistência elétrica e voltagem, existe uma relação. O valor da resistência elétrica R, associada ao fio condutor, é igual à razão entre a diferença de potencial que passa por seu fio e a intensidade de corrente elétrica que passa pelo mesmo fio. Opa, vamos compreender. Primeiro eu tenho que entender o que é a diferença de potencial. Entendido que a diferença de potencial é uma voltagem, né? É o que gera movimento dos elétrons, é o que vai gerar movimento do elétron. Espera aí, preste atenção, raciocina comigo. Quando um equipamento eletrônico ele está desligado, não tem passagem de corrente elétrica, né? Mas a partir do momento em que eu ligo ele em uma tomada, que eu vou ativar o funcionamento desse equipamento, ele vai mostrar qual é a sua voltagem. Mas claro que quando ele é construído, o próprio equipamento já sabe até quando é a sua potência, até qual é a sua potência elétrica. E essa diferença de potencial é para mim ter uma noção e saber o quanto de elétron pode se mover ali naquele equipamento. Entenderam o que é a diferença de potencial? Vou lá para a resistência elétrica. A resistência elétrica é a dificuldade que o elétron encontra para se mover em um fio condutor. Se ele se move é por causa da diferença de potencial, mas ele vai encontrar uma diferença. E essa diferença é o que? É a resistência elétrica. E para que essa resistência serve? Por exemplo, como ele fala aqui, ó, em um chuveiro elétrico, a resistência tem um papel interessante, que é dificultar a passagem de elétrons para que eles liberem, por meio do seu esforço, mais calor e aumento de temperatura. Uma coisa que a gente vai aprender mais adiante aqui no livro de vocês, quando a gente vai estudando modelos atômicos e tal, a gente vai aprender que tem várias camadas atômicas. E que os elétrons eles vão da menor camada, que é a mais perto do núcleo, até mais longe do núcleo, e quando ele retorna, ele emite calor, ele emite luz. Isso quer dizer que a temperatura aumenta. Então, a resistência elétrica serve para quê? Serve para que o átomo ele consiga saltar o mais longe possível do núcleo, depois o elétron salte mais longe possível do núcleo, depois ele retome o máximo possível, que quanto mais ele estiver aproximado do núcleo, mais energia e calor ele vai liberar. É por isso que também lá no funcionamento do micro-ondas, aquela temperatura, a resistência da temperatura se dá porque os elétrons ficam presos naquele ambiente e por eles ficarem presos, eles emitem temperatura. E a mesma coisa vai acontecer lá no chuveiro elétrico. Tem uma corrente elétrica, mas aquela corrente elétrica ela é dificultada, exatamente para não ter problemas, né? Por ela ser dificultada, os elétrons vão ter dificuldade de passar na corrente elétrica. Essa dificuldade vai fazer com que ele faça o que? Libere calor, fazendo com que a temperatura aumente, esquentando assim a água, certo? Entendido? Entre corrente elétrica, resistência elétrica e voltagem, que é a diferença de potencial, existe uma relação. Como eu falei anteriormente, antes mesmo de eu ligar um equipamento na tomada, eu já tenho que saber qual é a voltagem dele. Eu não posso... O equipamento ele já é construído com um potencial de voltagem, até tanto, entendeu? Então, existe uma relação dessa corrente elétrica, da resistência elétrica e da voltagem, certo? O valor da resistência elétrica, que é R, resistência elétrica, é representado pela letra R de raio, certo? Associada a um fio condutor, é igual ao valor da resistência elétrica
Peraí, associada é igual a razão entre a diferença de potencial, que a gente viu anteriormente, U, que passa pelo fio condutor, e a intensidade da corrente elétrica que passa por esse mesmo fio. Eu vou tentar escrever aqui, porque não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Então, vamos lá. Quando eu vou falar de resistência, que é uma... Quando eu falo de resistência, eu estou falando de quê? De uma resistência que os elétrons têm para poder passar na corrente elétrica. Então, essa resistência R, ela é igual a quem? Quando eu quero descobrir quem é a resistência, eu vou saber o quê? Vou descobrir quem é a diferença de potencial e vou dividir pela intensidade da corrente elétrica, que é isso aqui, certo? Entendido? Então, R de resistência é igual ao U de diferença de potencial dividido por I, que é a intensidade de corrente elétrica, certo? Quer dizer, se eu não me engano, não tem nenhuma continha assim não, só para vocês conhecerem como é que ela é representada. Os resistores elétricos podem estar associados de duas maneiras diferentes em um fio condutor, em série ou paralelo, que a gente vai já aprender qual é a diferença dos dois. Quando associadas em série, basta somar a resistência para se obter uma resistência equivalente. Ou seja, é como se todos os resistores fossem substituídos por um único resistor. Então, se eu tenho uma... Vou pegar aqui essa reta. Vamos pensar que aqui é um circuito elétrico. Então, eu tenho cada cantinho, ó, A, B, C e D. Está em série. Se está em série, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor de A mais o B mais o C mais o D. Ele vai me dizer qual é o potencial desse resistor aqui. Qual é o potencial desse sistema aqui de resistor elétrico, certo? Nesse caso, a resistência equivalente é dada por resistência equivalente, que é a mesma coisa de total, né, do valor final, vai ser o valor do R1 ou do RA, como eu dei o exemplo, né? É o valor de cada cantinho, de cada resistor. Tu vai só somar R1 mais R2, mais R3, R4. Vamos pensar que isso aqui fosse 1, 2, 3, 4. Qual era a equivalência dessa regra? 1 mais 2, 3. Mais 1, 2, 3 e 4. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. E mais 4, 6, 7, não é? Então, a resistência equivalente desse circuito aqui seria quanto? 7, né? 3, 6, mais 4, 6 mais 4, 10. Então, a resistência equivalente seria 10, certo? Quando associada em paralelo, a resistência equivalente é calculada pela razão entre os produtos de R1 e R2 e a soma entre R1 e R2. Vejamos no exemplo. Então, nós temos R1, R2. Então, a resistência equivalente vai ser o quê? É a razão, que é a divisão entre eles, que aí vai dar a equivalência. Então, observando aqui na página 238, que você consiga escrever, gente, é o seguinte, levando em consideração de novo essa reta. Eu tenho um sistema, né? Aqui botar essa reta. Sistema de equivalência. E nessa régua, vou botar lá em série primeiro. Se ele é em série, eu tenho resistor 1, que é igual a 1. Resistor 2, que é igual a 2. Resistor 3 é igual a 3. E resistor 4 é igual a 4. Qual é o valor do resistor equivalente aqui? Eu vou... Observa que ele está em série. Como é que eu sei que ele está em série? Porque ele está contornando o circuito. Em cada canto do circuito tem um valor. Então, eu tenho R1, R2, R3, R4. Eu vou só somar. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 aqui dá 10. Então, o resistor de equivalência aqui é igual a 10, certo? Isso aqui é quando ele está em série. Quando ele está paralelo? Paralelo eu sei que é como se ele tivesse um embaixo do outro, né?
Então, nesse resistor 1 aqui, no R1, eu vou ter 3. E nesse resistor R2, eu vou ter 4. Observa aqui, ó. 4. Eu tenho agora esse sistema aqui, ó. Que é o paralelo. Observe que tá um embaixo do outro. Então, o valor de R1 que é igual a 3, de R2 que é igual a 7. Como é que eu vou fazer isso aqui? Veja só. Quando eu tô falando de paralelo, não é uma razão? Razão eu sei que é divisão, né? Se eu tenho mais de um, eu iria multiplicar todos que estão na parte de cima e todos que estão na parte de baixo. Mas como eu só tenho um, eu vou apenas pegar esse valor que é de R1, 3, e vou dividir pelo R2, que é 4. Então, a minha equivalência vai ser 3 quartos. A equivalência do paralelo. Aqui é paralelo, ok? Ainda na 238, você já viu que a lâmpada de chuveiro, que lâmpada, chuveiro, ferro elétrico, forno, micro-ondas, rádio e outros aparelhos eletrodomésticos têm em comum? Todos eles possuem uma potência. Isso acontece porque uma corrente elétrica realiza um trabalho ao fazer funcionar um motor ou aquecer um fio. A unidade de potência do sistema internacional é watts, em homenagem ao físico escocês James Watt, 736 a 819. A potência elétrica é calculada da seguinte maneira: P de potência é igual a U de diferença de potencial vezes I de intensidade de corrente elétrica. Utilizando as relações de cálculo da resistência elétrica, podemos relacionar as equações da seguinte forma. Vamos relacionar aqui. Então, se eu tenho, vou até pegar o pincel, porque esse aqui já cansei de usar. Então, quando eu falo de potencial elétrico, eu tenho que lembrar que o P de potência é igual a U de diferença de potencial vezes I de intensidade, certo? Então, isso é potência elétrica. Utilizando a relação do cálculo da resistência elétrica, podemos relacionar as equações da seguinte forma. Se R de resistência é igual a U dividido por I, então eu posso dizer que U de resistência, ele é igual a R vezes I. Substituindo essa equação na outra, temos, quando eu tenho P, isso aqui seria bom, eu vou refazer essa aula com vocês na sala, porque senão vocês não vão compreender, mas ela não é difícil, eu vou explicar rapidinho o que foi que eu fiz aqui para vocês. Então, eu vou substituir agora, eu vou pegar o P, que é igual a U, quem é U? R vezes I. Deixa eu mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Olha só, nós estamos falando de potencial elétrico. Potencial elétrico é uma relação, que é quando vocês ouvirem o nome relação, vocês vão associar a multiplicação. Então, é uma relação, a multiplicação de valores, do valor de U, sendo que U é resistência elétrica, vezes I, que é intensidade de corrente elétrica. Eu sei lá na aula anterior que U é igual a R, né? I é igual a R de resistência vezes I de intensidade de corrente elétrica. Vou repetir para vocês. P de potencial elétrico é igual a U de diferença de potencial vezes I de intensidade de corrente elétrica. Eu descobri, agora nós queremos o que? Nós queremos encontrar uma equação que é igualzinha a essa, que vai dar o mesmo valor, só que com informações diferentes. Então, o que é que eu vou fazer?
Vou descobrir quem é o U. Eu descobri que U é igual a R de resistência vezes I. Então, se o R vezes I, eu não posso apagar esse U bem aqui e colocar R vezes I no lugar dele? Não posso? Posso, é claro que eu posso. Se eu sei quem é o R vezes 1, eu posso botar ele no lugar desse aqui, não posso? Assim, ó. R vezes I e U. Isso aqui é a mesma coisa. O que eu vou fazer agora? Vou substituir. Olha o que eu fiz aqui, ó. P é igual a U, mas que é o R vezes I? Então, eu botei R vezes I. Vezes o I que já estava aqui, ó. Então, como é que eu posso também calcular a potência elétrica? P de potência elétrica também pode ser calculado por R de resistência vezes I ao quadrado, já que I vezes I é I ao quadrado. Entenderam? Eu espero que tenham entendido. Não tem nada de difícil aqui, viu? Mas é prático, tem que praticar, tem que perguntar, tem que estudar, tem que ler, para dar tudo certo, certo? Então, vai ficando uma atividade aqui na página 239. Vocês podem estar me mandando mensagem. Tia, eu não estou conseguindo, me ajuda. Que eu vou ajudar, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.